Imagine um país onde a realidade parece um experimento social que saiu do controle. Um lugar em que as ruas brilham de mármore branco, onde estátuas douradas de líderes se voltam para o sol, e onde ideias consideradas comuns em qualquer outro lugar do mundo são tratadas como ameaças ao Estado. Esse país existe, e quase ninguém fala sobre ele. Hoje nós vamos atravessar o portão mais fechado da Ásia Central para entender como o Turcomenistão se tornou uma das ditaduras mais enigmáticas e excêntricas do planeta. Uma nação onde liberdade é escassa, o culto ao líder é regra, e onde a própria realidade é moldada para agradar apenas uma pessoa. Antes de entrarmos fundo nessa história, menos que eu garanto que vai te surpreender. Já deixa seu like, porque isso ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Agora sim, vamos seguir. Um país onde o absurdo virou norma. Pense em algo trivial, como escolher a cor do seu carro. Agora imagine perder esse direito. Foi exatamente isso que aconteceu quando o governo decidiu que carros brancos eram obrigatórios. Sem explicação lógica, sem consulta, sem debate. Apenas um decreto. E todo o país precisou se adaptar. Veículos de outras cores foram retirados de circulação, repintados ou simplesmente proibidos. Mas esse é apenas um detalhe de uma longa lista. Durante anos, o governo alterou nomes de meses, renomeou dias da semana e até mudou o nome do pão. Tudo para homenagear o líder e sua família. Era como se o calendário inteiro precisasse lembrar aos cidadãos quem realmente mandava no país. Essa política não surgiu do nada. Ela é fruto de décadas de isolamento, censura e controle absoluto sobre todas as esferas da vida. 2. O livro obrigatório e quase sagrado ao longo desse processo. O presidente criou algo que iria se tornar símbolo do regime. Um livro que funcionava como uma espécie de manual espiritual da nação. Esse livro precisava ser memorizado nas escolas, recitado em cerimônias públicas e até era exigido em exames de direção. Motoristas precisavam responder perguntas sobre ele para conseguir uma carteira de habilitação. Esse é um nível de controle cultural que ultrapassa educação. É engenharia psicológica. Não existe debate, não existe alternativa. Existe apenas o que o líder diz e cria. E quando você controla as palavras, você controla a narrativa. E quando controla a narrativa, controla o povo. 3. O trabalho forçado, que continua até hoje. Outra herança pesada do regime é o sistema de trabalho obrigatório nas plantações de algodão. Todos os anos, quando chega a época da colheita, médicos, professores, funcionários públicos e até estudantes podem ser convocados para trabalhar nos campos, muitas vezes sem qualquer pagamento, e se recusarem. O caminho é punição. Esse modelo vem dos tempos soviéticos, quando o Turcomenistão era um dos grandes produtores de algodão da URSS. Só que, enquanto o mundo mudou, o país manteve essa estrutura quase feudal. Mesmo hoje, organizações internacionais denunciam essas práticas, menos, mas quase sempre sem sucesso. Porque o país continua fechado para observadores e jornalistas estrangeiros. A capital monumental e vazia. Quando olhamos para a capital, Ashgabat, encontramos algo ainda mais surreal. Uma cidade construída quase inteiramente em mármore branco, cheia de avenidas largas e vazias, com palácios enormes, fontes monumentais e edifícios que quebram recordes mundiais. A maior piscina indoor do planeta, a maior roda gigante fechada do mundo, a maior estrela arquitetônica já construída. Parece impressionante, mas existe um detalhe. Grande parte disso tudo está quase sempre vazia. Essas estruturas são erguidas como símbolos de poder, não como espaços públicos reais. Elas funcionam mais como ferramentas de propaganda do que como infraestrutura de fato. É como se o país fosse um gigante cenário construído para impressionar menos, mas sem plateia. 5. A classificação. Segunda pior ditadura do mundo
em 2025. Organizações internacionais classificaram o Turcomenistão como o segundo país menos livre do planeta, perdendo apenas para a Coreia do Norte. E essa comparação não é exagero. A imprensa local é totalmente controlada. A internet é monitorada, limitada, lenta e inacessível para a maioria. Críticas ao governo são consideradas ameaças à estabilidade nacional. E talvez o ponto mais chocante: sair do país pode ser proibido. O governo simplesmente impede que parte da população viaje para o exterior, mesmo que tenha dinheiro, passagem e visto. Estamos falando de um Estado que controla a entrada e a saída de pessoas como se vivessem em uma imensa casa sem portas. 6. Como tudo isso começou? Para compreender essa realidade, precisamos voltar no tempo. Os turcomenos têm raízes antigas, marcadas por tribos nômades, invasões persas e mongóis, e mais tarde o domínio russo. Quando se tornaram parte da União Soviética, passaram a integrar o sistema coletivo de produção, onde o algodão era rei. Após a queda da URSS em 1991, o país se tornou independente. Foi então que surgiu a figura mais poderosa de sua história moderna, Saparmurat Niazov, que se autoproclamou pai de todos os turcomenos. Ele renomeou meses, criou livros obrigatórios, encheu o país de monumentos e consolidou o culto ao líder. Depois dele, seu sucessor e posteriormente o filho, menos mantiveram o sistema rígido de controle, modernizando apenas a aparência externa, mas não a essência política. 7. O culto ao líder, que molda gerações. A propaganda do governo está em toda parte. Estátuas enormes, nomes de cidades e praças, músicas e poemas obrigatórios, escolas que ensinam a venerar o governante. O líder não é apenas presidente, é a figura central de toda uma narrativa nacional. Esse tipo de culto afeta a identidade coletiva. Jovens crescem acreditando que criticar o líder é equivalente a trair o país. A propaganda transforma autoridade em divindade. E quando você cria gerações que pensam assim, o regime não precisa usar tanta força. A própria população passa a se autocensurar. 8. O país que quer ser moderno, mas teme o futuro. Apesar dos prédios futuristas e da fachada brilhante, o Turcomenistão enfrenta desemprego altíssimo, possivelmente acima de 50%, menos além de escassez de alimentos, restrição de produtos e dependência quase total da China. Mais de 90% do gás natural, principal riqueza nacional, vai para o mercado chinês, que se tornou o maior parceiro e também o maior credor do país. Isso significa que, mesmo rico em recursos, o Turcomenistão vive sob uma economia frágil e altamente dependente. Um paradoxo. Um país que brilha por fora e desmorona por dentro. 9U, silêncio que protege a ditadura. A pergunta é: como um regime tão extremo permanece tão pouco comentado no mundo? A resposta está no isolamento. O governo não permite jornalistas estrangeiros. As redes sociais são bloqueadas. A população não tem voz. E o país raramente se envolve em conflitos internacionais. É um silêncio estratégico e eficiente. 10. O que essa história revela sobre o mundo atual? O caso do Turcomenistão é um lembrete de que, mesmo no século XXI, existem lugares onde a liberdade é um privilégio distante. Países onde o culto à personalidade continua sendo uma arma política e onde a população vive entre o medo, a resignação e o desconhecimento do mundo exterior. Ao entender o Turcomenistão, entendemos também como regimes autoritários conseguem sobreviver mesmo em tempos de informação globalizada. E isso, por si só, já é motivo para mantermos a atenção. 11. 7A estratégica, menos natural e orgânica. Se você está aqui até agora, isso mostra que você realmente se interessa por história, geopolítica e pela complexidade do mundo moderno. Então, aproveita e deixa o like, porque isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo e fortalecer o canal. E agora eu quero ouvir você. O que você pensa sobre tudo isso? Você acha que países assim
vão continuar existindo por muito tempo ou o mundo está caminhando para um colapso desses modelos? Comenta aqui embaixo. Seu comentário pode abrir um debate importante. E claro, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse, sempre com análises profundas e bem explicadas. Nos vemos no próximo episódio.